Alô, meus queridos irmãos, Pastor Nobel novamente. E desta feita quero ler na Palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, os que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade, e vendo o Senhor, encheu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse-lhe: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. E todos se apoderou, o temor, glorificava a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu, pois, esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Deus escolheu a cidade de Naim para que um grande milagre acontecesse. Comigo, meus amados irmãos, a coisa funciona assim. Pelo fato de eu ter um violão 5 anos, não me faz esquecê-lo, que ele tem um grande valor para mim. Por o avião ter sido inventado há muitos anos atrás, ainda hoje admiro a aerodinâmica do avião, como as coisas funcionam. Por ter a palavra do Senhor todos os dias, todos os anos que vivi dentro de minha casa, não a tornou tão comum que o fato da mulher, da viúva de Naim, e o incidente da morte do filho dela não tocar no meu coração. A Bíblia diz que Jesus, por causa deste milagre, ficou famoso. Ele ressuscitou um morto. Sabe o que eu notei? Que Jesus quer que tenhamos uma vida saudável, que vivamos uma vida de graça, de misericórdia, de favor de Deus, mas uma vida saudável. Ele curou a todos os enfermos que creram na sua palavra, que creram no seu nome. Mas hoje, o evangelho mudou muito. Quando se vai numa igreja, muitas vezes o obreiro diz: não pregue sobre isso, não pregue sobre a cura, não fale isso, não fale aquilo. Não. Mensagens que não dão dinheiro não podem ser ouvidas. Não todos os pastores, mas grande parte deles. A organização é: vamos ganhar dinheiro. Então, da onde vem isso? Isso é um espírito mundano. Um espírito do demônio que entrou na igreja. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. O Brasil hoje e muitos países do mundo vivem uma crise hospitalar sem precedentes na história. O Brasil, por exemplo, está importando médicos de Cuba. Imaginem vocês, Cuba tem sido um presídio para os próprios cubanos. E para sair de Cuba,
só sai de Cuba, a pessoa sai fugido, ou ele é um agente do governo. Eu não estou dizendo que os médicos que estão vindo de Cuba são agentes do governo, mas isso me parece presente de grego, porque Fidel Castro não trouxe nada de bom para este mundo, nada, exceto escravidão para o seu próprio povo. Não fez nada diferente de Fulgêncio Batista desde 1959. Muito bem. No Brasil, está sendo comum pessoas ficarem nos corredores dos hospitais, porque não tem um quarto para a pessoa ficar lá e ser atendido. Eu tive um conhecido meu que ajudei ele no evangelho, chamava-se Joeci, que teve um câncer. Até onde me lembro, ele ficou uma semana no corredor do hospital, que numa cadeira, porque não tinha uma maca para ele deitar. E o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio, andando por esse mundo de Deus, perdoando dívidas às nações que deviam ao Brasil, coisa que ele nem poderia fazer, porque a dívida que os países deviam ao Brasil não deviam a ele, deviam ao povo brasileiro. Então você perdoou os milhões lá para fazer bonito a sua pessoa, cumprimentando os outros com chapéu alheio, sorrindo com dentadura que não são suas, e o nosso povo não tem um quarto para ser atendido. Eu precisei uma vez tirar um pedaço de vidro do meu pé no Brasil, não tinha uma agulha para furar meu pé, porque o pé é a parte mais sensível do corpo para enfiar uma agulha. Parece que a agulha era da grossura de um prego. Não pude fazer. Tive que ir num lugar particular que não tinha no hospital. Isso é uma vergonha. E agora, o Brasil, que foi dirigido por um semi-analfabeto, que tenha paciência. Quem vai me ensinar alguma coisa, o que quer que seja, matemática, geografia, violão, música, ele tem que saber mais do que eu. Uma pessoa que não tem capacidade para nada, assumir um país das dimensões continentais como o Brasil. E eles dizem que deu certo. Deu certo. Sabe o que vem acontecendo no mundo? Eles querem destruir a América a qualquer preço. E então, estão tentando derrubar o dólar a qualquer preço. Porque se a rainha da Inglaterra quiser comprar petróleo, ela tem que primeiro comprar dólar, depois comprar petróleo. Porque as negociações no mundo são feitas através do dólar. E o americano não precisa comprar o dólar porque ele tem o dólar. O dólar é americano. E eles querem derrubar isso. Eles pensam que derrubar isso vai ser muito bom. Se o dólar cair hoje, vai dar uma quebradeira no mundo mundial e ninguém vai mais conseguir consertar coisa nenhuma. Porque se o dólar perde o valor, todas as dívidas vão ser pagas com o quê? Eles não querem pensar nisso. Eles não entendem nada de economia. Não entendem nada. Imagine vocês, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Eu estava indo ao Brasil e fui num lugar que vende alimentos aqui e vi uma goiabada brasileira. E tive o cuidado de marcar o preço. Cheguei no Brasil, no bairro onde eu morava no passado, fiz a conta, a goiabada no Brasil era mais caro do que a mesma goiabada aqui na América. Um sapato brasileiro aqui na América é mais barato que no Brasil. Por que vocês fazem isso?
Vocês estão destruindo o nosso povo brasileiro. Depois vocês dizem que Deus é brasileiro. É o diabo que dirige vocês. O nosso povo, com esses médicos que não conhecem as doenças tropicais, chega num lugar distante, a pessoa tem uma dor no peito. Como é que ele vai saber que dor é essa? Sem equipamentos. Tem uma dor no estômago. Como ele vai saber? Vocês não têm ideia do que é um consultório médico. Sabe por quê? Porque quando vocês estão doentes, vocês têm dinheiro da nação, porque de vocês mesmos vocês não têm. E vão para os melhores hospitais do Brasil, se não for do mundo. E aí vocês têm uma cura acelerada. Mas para o povão, desgraça para eles. Fica no corredor, com o soro pendurado num prego de carpintaria. E a pessoa sentado, dormindo sentado. Joici entrou na eternidade. Um rapaz que eu tive tanto cuidado com ele. Entrou na eternidade. Vocês não tiveram misericórdia dele. Vocês não têm misericórdia de ninguém. E o engano continua. É bom que o povo brasileiro saiba que das passagens para a Copa do Mundo foram vendidas somente 1% das passagens aéreas. Dolarizaram tudo, aumentaram o preço de tudo, uma loucura. E quando passar a Copa, a FIFA vai levar todo o dinheiro que será do Brasil, com as dívidas, com os gastos, com as firmas para pagar. Vocês não querem pensar sobre isso, né? E pastores ficam do lado de vocês pensando que estão fazendo uma grande figura. Eu fico olhando para eles, eu fico pensando, quanta ignorância, que vontade de aparecer. Quando chega no púlpito, não sai nada. Não tem coragem de pregar que Jesus ressuscita um morto. Não tem Eu já vi gente ressuscitada. Eu já tomei café da mão de uma senhora que foi ressuscitada no Rio de Janeiro. Eu tenho gente na minha família que ressuscitou. Vocês entendem? Por isso eu falo isso. Bem, o nosso país, o Brasil, está entregue nas mãos não sei de quê. Porque entre os evangélicos é uma briga que não tem precedentes na história. Primeiro eles se cheiram. Vocês já viram assim os cães quando se juntam? Eles ficam assim, uma coisa interessante. Um cheira o outro e cheira por algum tempo. De repente sai uma briga e latidos e mordidas e cada um vai para o seu lado. É assim que acontece. Entre os líderes, brigando, latindo e rangindo os dentes. E o povo no sofrimento. Como eu gostaria de ver uma igreja no Brasil que não falasse em dinheiro, mas falasse a palavra. Esquecesse essa coisa chamada dinheiro. Porque quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Vou repetir. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. É o que diz a palavra. Agora, o Brasil está entregue nas mãos de pessoas que não são da democracia. Agora já estamos fazendo negócio com a Rússia. Pessoas que fazem negócio com a Rússia não terminam bem. Vocês entendem? Pessoas que se envolvem com o comunismo de Cuba não terminam bem. Nós brasileiros temos que saber disso.
Agora, o político não sabe nada de nada. De verdade, hoje ele é um semi-analfabeto, no outro dia ele é presidente da República. Então, quando que nós vamos saber a verdade? Nunca. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.